Olá, bom dia, alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a nossa correção dos exercícios de ontem sobre as orações subordinadas. Então, abram aí o livro de vocês na página 83. Orações subordinadas substantivas. Número 1. Leia a notícia a seguir e responda as questões. Estudo diz que a população de animais selvagens caiu 58%. Um estudo feito pela WWF, uma organização ambiental em parceria com a Zoological Society of London, apontou que entre 1970 e 2012 houve uma redução de 58% na população de vertebrados, animais que possuem coluna vertebral, né? A pesquisa é baseada na análise de 3.706 espécies de vertebrados, entre eles mamíferos, peixes e anfíbios. Segundo o estudo, os elefantes tiveram, por exemplo, uma redução de 38% no número de exemplares da espécie. A queda só não foi maior do que a dos sapos. Estima-se que a população dos anfíbios tenha caído 81%. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. São várias as causas desse problema. O relatório afirma que fatores como poluição, mudança no clima e desmatamento são os responsáveis por matar os animais e provocar quedas grandes no número de exemplares de cada espécie. Então, aqui está a fonte de onde foi tirada essa notícia. Então, vamos às questões. Que é a letra A. No estudo apresentado, quais fatores foram apontados como os principais responsáveis pela diminuição da população de animais selvagens? Que foi lá? Quais foram os principais fatores? A poluição, né, que está lá logo no começo, no primeiro parágrafo, mudança no clima e desmatamento, certo? Quais foram as espécies mais prejudicadas? Lá também, acho que é no segundo ou terceiro parágrafo, fala sobre a queda, né, de 38%, né, que está especificando em percentual a queda, né, dos animais. Aí fala lá dos elefantes, de 38%, e os sapos, que sofreram mais, com 81%, né? Aí agora, releia o título da notícia. Aí lá o título da notícia. Estudo diz que a população de animais selvagens caiu 58%. Beleza, esse é o título. Esse título é um período composto por subordinação. Nele há duas orações, indique-as. Então aqui é só para você separar uma oração da outra. Lembra que eu expliquei lá no conteúdo, né, de oração subordinada. Algumas orações, elas não vão ter vírgula para separar. Aí, como que a gente vai saber aqui aonde fica o limite entre uma oração e outra? A gente vai caçar aqui a conjunção. Então, aonde está a conjunção aqui? Esse que aqui. Então, do que para lá vai ser a segunda oração. Então, a primeira oração, estudo diz, e a segunda oração, que a população de animais selvagens caiu 58%. Ó, como está aqui, ó. Primeira oração, estudo diz, segunda oração, que a população de animais selvagens caiu 58%. Sempre procurem pelo conectivo, a conjunção, que aí você vai separar a oração quando ela não tiver vírgula. Letra B. Qual dessas orações é a principal?
Então, a principal é o estudo diz, que é a primeira oração. A oração principal teria sentido completo sem a segunda oração? Não, né? Porque a segunda oração, ela complementa o sentido da primeira. Porque só estudo diz não quer dizer nada, né? Precisa de um complemento para dizer o que aquele estudo diz, certo? Letra D. O verbo dizer na oração principal, ele é o que? O verbo dizer. Estudo diz. Ele é transitivo direto, indireto, aliás, direto ou bitransitivo, que seria direto e indireto ao mesmo tempo. Então, diz. Quem diz, diz alguma coisa. Diz o que. Então, é direto, certo? Sempre façam aquela perguntinha para o verbo. Em relação ao verbo dizer, qual é a função sintática desempenhada pelo trecho que a população de animais selvagens caiu 58%? Função de objeto direto. Aqui o verbo é transitivo direto, porque ele é complementado por objeto direto, certo? Agora, deixa eu baixar mais um pouquinho. Agora compare as frases a seguir. Estudo mostra resultado. Estudo mostra que a população de animais selvagens caiu 58%. Então, vemos aqui um verbo transitivo direto e o objeto direto. Aqui, na segunda oração, estudo mostra, verbo transitivo direto, mostra. Estudo mostra é a oração principal. Que a população de animais selvagens caiu 58%. Isso tudo aqui é objeto direto. E isso tudo aqui vai ser a oração subordinada, que está subordinada a esta oração. Ela está completando essa oração aqui. Nas duas frases, a forma verbal mostra, que está aqui, mostra, apresenta a mesma transitividade. No período simples, a frase A, o complemento, isto é, o objeto direto, é a palavra resultado. Então, o objeto direto de mostra é resultado, porque ela mostra o que? O resultado, certo? Então, voltando aqui, já no período composto, que é na segunda frase, na frase B, o complemento é a oração que a população de animais selvagens caiu 58%. Note que essa oração equivale a um substantivo. Então, que a população de animais selvagens caiu 58% é uma oração substantiva. Por quê? Ela está complementando o substantivo, certo? A oração subordinada que atua como substantivo é chamada oração subordinada substantiva. Essa oração complementa o sentido da oração principal e pode exercer função sintática de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Geralmente, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes, o que e o se. Então, essa oração aqui, ela está dando o sentido para essa daqui. E ela está sendo o objeto direto dessa oração principal. Então, por isso, ela vai ser substantiva, certo? Vamos lá. Veja alguns exemplos de orações subordinadas substantivas iniciadas pelas conjunções integrantes
que e o se. A pesquisa apontou que a população de animais selvagens caiu muito, né? Aí nós temos aqui a oração principal, o que é a conjunção integrante que está unindo as duas orações, né? E a oração subordinada substantiva. Pesquisadores não sabem se, aqui já vai usar o se os números são confiáveis. Então, o se está dividindo aqui a oração, né? Então, aqui a oração principal, pesquisadores não sabem, a conjunção integrante, que é o se, e os números são confiáveis, que é a oração subordinada substantiva. Classificação das orações subordinadas substantivas. Aqui, a subjetiva atua como sujeito do verbo da oração principal, que sempre aparece na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. É bom que todos se mantenham informados. Então, quem é o sujeito aqui? Né? O sujeito aqui, todos, né? Então, é bom o quê? Que todos se mantenham informados. É bom, é a oração principal, né? É o verbo de ligação, que está ligando tudo, né? Está dando sentido a tudo. Aqui, do que em diante, vai ser a oração subordinada substantiva, a segunda oração. Objetiva direta. Ela exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, aqui constatamos que não havia publicado a notícia sobre o tráfico de animais. Verbo transitivo direto, oração principal. Constatamos que, aqui tem a conjunção, então vamos dividir isso tudo aqui, vai ser a oração subordinada. E ela vai ser objeto direto desse constatamos, desculpem. Porque nós constatamos o quê? Que havia publicado a notícia sobre o tráfico de animais. Então, isso tudo vai ser objeto direto da oração principal. Então, ela vai ser objetiva direta, certo? E a indireta? Funciona como objeto indireto do verbo da oração principal. Então, lembra lá que eu dei essa dicasinha ontem, né, lá no videozinho. A objetiva indireta, a segunda oração toda vai ser um objeto indireto. Só que esse objeto indireto, ele vai estar complementando o verbo da primeira oração, certo? Então, sempre que for aqui, a partir da preposição, a segunda oração, ela tem sentido de objeto indireto e você está complementando o sentido do verbo, porque aqui, ó, precisamos de quê? Né? Objeto indireto sempre vai estar acompanhado de preposição, né? A conjunção vai estar acompanhada da preposição. Então, precisamos de quê? De que as pessoas se conscientizem sobre o tráfico de animais. Então, esse de que as pessoas se conscientizem está complementando o verbo precisamos aqui, certo? Já na completiva nominal, vai ser a mesma coisa. A segunda oração, ela vai ser um objeto indireto.
Só que ela vai estar complementando o nome, o substantivo, certo? Não o verbo. Quando essa oração, essa segunda aqui, complementa o verbo, ela vai ser objetiva indireta. Quando essa segunda oração complementar o substantivo, ela vai ser completiva nominal. Vamos ver aqui. Os pesquisadores tinham interesse em descobrir as espécies ameaçadas, né? Esse em aqui em diante, que vai ser a conjunção, né, que vai separar uma oração da outra. Então, os pesquisadores tinham interesse. Essa vai ser a oração principal. A partir da conjunção para lá, vai ser a oração subordinada, completiva nominal. Por que que é completiva nominal? Esse em descobrir as espécies ameaçadas está complementando quem? O verbo? Não, né? Está complementando o interesse, que é o substantivo abstrato aqui. Tinha interesse de quê? O interesse em descobrir as espécies ameaçadas. Não é tinha o quê? Tinha o quê? Né? Não, o tinha não vai se ligar direto a essa segunda oração. Então, não está complementando o verbo, não dá sentido ao tinha, ao verbo. Dá sentido ao interesse, que é substantivo. Então, sempre que der a segunda oração der sentido ao substantivo, vai ser completiva nominal. Sempre que a segunda oração der sentido ao verbo da primeira oração, vai ser objetiva indireta. Certinho? Vamos para a predicativa, que exerce função de, como o próprio nome diz, predicado, né? Que é o sujeito da oração principal. O desejo dos pesquisadores era que o resultado não fossem negativos. Então, aqui ó, a oração principal é o sujeito, o desejo dos pesquisadores. Dois pesquisadores. Está aqui na oração principal. A segunda vai ser predicativa, porque se o sujeito está na primeira, a segunda vai ser o predicado, né? Então, é uma oração predicativa. Agora, a apositiva funciona como aposto, né? Os nomes são bem parecidos para lembrar mesmo. Funciona como aposto de um nome da oração principal, né? De um substantivo da oração principal. Geralmente é precedida por 2 pontos. Então, essa oração apositiva sempre vai ter no meio da oração 2 pontos e logo em seguida a conjunção, certo? Então, sempre que tiver 2 pontos e logo em seguida a conjunção, vocês já podem logo classificar como apositiva. Não precisa nem analisar nada, o que com o que complementa o que. Se tem 2 pontos e tem a conjunção, vai ser apositiva, certo? Aí vamos para a atividade. Leia a seguir o trecho de uma reportagem. Como um animal é declarado extinto? Não precisa ser cientista para determinar a extinção de um animal, mas é preciso seguir uma cartilha rígida de regras. Quando não há dúvida de que o último indivíduo da espécie morreu, esse é o critério estabelecido pela IUCN, International Union for Conservation of Nature, entidade que publica a Red List, né, a lista vermelha, uma lista de animais e plantas ameaçados no mundo. A estimativa de risco de extinção
não é uma ciência exata, afirma vários nomes em inglês, né? Greg Hilton Taylor, gerente da Red List no Reino Unido. Nós nos baseamos no que sabemos sobre a espécie, suas ameaças, usando informações do passado, do presente e projeções para o futuro, explica. E, e não precisa ser cientista para determinar a extinção de um animal. Basta fazer a pesquisa e enviar os dados para IUCN, mas é preciso seguir uma cartilha rígida de regras, que inclui o levantamento de dados como população, área de ocupação, redução no número de indivíduos, entre outros itens. O material é avaliado por profissionais e pode precisar de complemento. Pode levar meses ou anos até que o animal entre na lista, mas pode esquecer os dinossauros. A Red List só registra as extinções que aconteceram de 1500 a.C. para frente. Aí aqui tem a fonte da notícia. Vamos à questão. De acordo com o que você leu no trecho da reportagem, assinale verdadeiro para as informações verdadeiras e falso para as falsas. Qualquer pessoa pode ajudar a determinar a extinção de um animal, desde que algumas regras estabelecidas sejam seguidas. Verdadeiro, né? Os cientistas se baseiam em informações do presente, do passado e em projeções futuras para a determinação de extinção de animais. Verdadeiro, tá até lá no texto. A Red List, lista vermelha, registra a extinção de animais que viveram em qualquer época. Lembra lá no finalzinho que ele fala dos dinossauros, então falso, né? Não registra a lista de todos, de qualquer época, não. Só de 1500 a.C. para cá. Releia o período a seguir. Em seguida, classifique a oração em destaque e explique por que ela recebe essa classificação. Quando não há dúvidas de que o último indivíduo da espécie morreu. Essa oração aqui, você vai procurar o conectivo, né, que é a conjunção, que está aqui, é o que, e está acompanhado de preposição. Então, ó, o que acompanhado de preposição, já sabe que isso aqui tudo é um objeto indireto. Então, ela pode ser o que? Completiva nominal, ou pode ser objetiva indireta. Vamos lá. Quando não há dúvida, o verbo está aqui, o verbo haver. E a dúvida? A dúvida é um substantivo abstrato, né? É uma dúvida. Esse de que o último indivíduo da espécie morreu está complementando o quê? A o quê? De que, não sei que lá? Não, né? Está complementando o verbo? Não. Então, a dúvida de que? Dúvida de que? De que o último indivíduo da espécie morreu. Então, esse de que aqui está complementando dúvida. Dúvida sendo nome, sendo substantivo, então ela vai ser completiva nominal, porque completa o nome e não o verbo, certo? Que prejuízo haveria para o período apresentado na atividade anterior caso a oração em destaque fosse suprimida? Vamos às possíveis respostas, né?
as informações da oração principal ficariam incompletas, certo? O leitor não saberia de que dúvida se tratava, né? Então, se você reduzir essa oração aqui, né, abreviar ela, ela vai perder o sentido. Então, assim, qualquer uma dessas respostas são válidas. A oração principal ficaria incompleta, ela perderia o sentido, a pessoa que leu não ia entender de que dúvida se tratava. Então, todas essas respostas são aceitáveis para essa questão. Aí vamos a essa classificação aí, ó, para vocês classificarem a oração subordinada substantiva em subjetiva, objetiva indireta, objetiva direta, predicativa, apositiva, completiva nominal. Gostaria de saber qual é o animal mais ameaçado de extinção. Então, saber o que? Qual é o animal mais ameaçado de extinção? Então, isso aqui é um objeto direto, objetiva direta. Tenho dúvidas de que, olha aqui, conjunção junta com a preposição. Então, pode ser dois tipos, né? Porque isso tudo aqui da segunda oração vai ser objeto indireto. Então, está complementando o quê? Está complementando dúvida. Não está complementando o verbo ter. Então, ela vai ser completiva nominal. A questão é se os cientistas disseram a verdade ou não. Então, esse C aqui está dividindo a oração, beleza? E a questão, ela é o sujeito da oração aqui. A oração principal é o sujeito. Então, se a oração principal é o sujeito e tem esse verbo de ligação, ligando uma oração à outra, então esse restante aqui vai ser um predicado. Então, ela é predicativa. Queria apenas uma coisa. Dois pontos, logo em seguida, conjunção. Precisa analisar alguma coisa? Não, né? É a positiva. É provável que o número de animais em extinção reduza no futuro. Então, vamos aqui, ó. Separou o que, né? É provável. É provável o quê? Que o número de animais em extinção reduza no futuro. Aonde que está o sujeito aqui? O sujeito é o quê? O número de animais, não é? Está falando sobre o número de animais, os animais, certo? Então, se o sujeito está aqui na oração subordinada, né, não está aqui no início, ela vai ser subjetiva, porque o sujeito vai estar na segunda oração, não na oração principal. Aí acabou aqui os exercícios de português, né, de gramática. Vamos para a correção da parte que eu dei lá de produção textual, que está na página 63 até a 65. E diz assim, vamos lá para a página, voltem lá no livro, na página 63. Abriram? 63. Então vamos lá. Crônica argumentativa. O texto O Reinado do Celular é uma crônica argumentativa sobre o uso excessivo de celular, que busca mostrar o quanto as pessoas estão viciadas nessa tecnologia, certo? Agora é sua vez de produzir uma crônica argumentativa que terá como objetivo levar o leitor a refletir sobre as seguintes questões. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode interferir no hábito da leitura das crianças? Então,
A sua crônica será postada no blog. Isso aqui não, né? Vai ser postada, sua crônica vai ser postada lá na plataforma digital e vai ser postado para a professora poder ler, né? Certo? Para planejar a crônica, né? Antes de escrever sua crônica, pesquise mais informações sobre o tema para auxiliar sua produção. Essa pesquisa pode ser feita em jornais, revistas, sites de internet, por exemplo. Você pode levantar informações lendo textos de opinião, reportagens, entre outros gêneros. Ao fazer a pesquisa e os levantamentos, se achar interessante, registre no caderno, né? Vai anotando o que você achar importante. Pense em situações do dia a dia que poderiam ser empregadas como exemplo para ilustrar essas ideias sobre o assunto. Selecione algumas citações de psicólogos, pedagogos, por exemplo, né, sobre isso. Defina em sua crônica se sua crônica será escrita em primeira ou em terceira pessoa. Isso é muito importante. Se começar em primeira pessoa, você vai ter que escrever o texto todo em primeira pessoa. Se você começar em terceira pessoa, vai ter que escrever o texto todo em terceira pessoa, para ele ficar em harmonia, né? De acordo com a intencionalidade da sua produção. Ok? Aí vamos colocar em prática. Após planejar sua crônica, é hora de colocar em prática sua produção de texto. Para isso, você deve seguir algumas dicas importantes, que são elas: inicie sua crônica apresentando o assunto e a sua opinião sobre ele. Defenda suas ideias com argumentos, né? Argumentos válidos, né? Precisos, apresentando-os de forma ordenada e em sequência lógica de raciocínio. Empregue argumentos que ajudem na defesa do seu ponto de vista. Pense em situações que possam levar o leitor a refletir sobre o assunto de modo a atingir uma mudança de atitude, né? Para fazer a pessoa pensar sobre aquilo ali que você está falando, se aquilo ali é certo mesmo. Escreva sua crônica empregando a pessoa do discurso escolhida. Lembre-se que a crônica pode manter um registro predominantemente formal e, mesmo assim, apresentar marcas de oralidade e de informalidade, de modo a se aproximar da fala cotidiana, né, da fala das pessoas, do público-alvo. Crie um título coerente que chame a atenção dos leitores. Avaliando. Finalizada a crônica argumentativa, leia e certifique-se de que você conseguiu todas as orientações apresentadas, ou se algo precisa ser corrigido ou melhorado. Avalie seu texto, né? Avalie o texto que você escreveu, se está adequado às características estudadas referentes ao gênero crônica argumentativa. Se forem empregados argumentos para defender uma ideia, se forem citadas situações que levam o leitor à reflexão, se há marcas de subjetividade no texto, faça uma revisão final, verifique se há erros de ortografia, vê se não está faltando traço no T, de alguns alunos aí que eu li a crônica, né, que comeu o traço do T, que comeu vírgula, que não deu as pausas, né, para as devidas pausas para respiração, né, colocou ponto continuativo e essas coisas. Bom, aqui não precisa acessar o blog da turma, vai estar tudo na plataforma, vocês vão publicar essa crônica na plataforma. Alguns já me enviaram, né, mas eu quero que vocês publiquem lá na plataforma. Acompanhe a qualidade de visualização da sua crônica argumentativa. Leia os comentários dos leitores. Então, gente, olha só. Eu quero que vocês publiquem lá na plataforma digital. E eu quero que vocês leiam as crônicas do colega e façam comentários sobre o assunto.
Eu quero que vocês conversem e essa conversa tem que ser lá na plataforma. A pessoa vai lá nos comentários, lá onde a gente dá o bom dia, e vai postar lá a foto da crônica e todo mundo vai poder ler. Cada um vai ler a do outro. E depois, no próprio comentário onde está a foto da crônica, o colega vai comentar lá sobre o que achou, né? Aqui, verifique seu desempenho. Inicie a crônica com posicionamento sobre o assunto. Empreguei o discurso argumentativo para defender o ponto de vista adotado. Apresentei situações que levem o leitor a refletir. Isso aí são perguntas para você mesmo se fazer, se tem na sua crônica. Se tiver tudo ok, vai estar muito boa. Aqui é um resumo, é um resuminho sobre o que você estudou sobre a crônica, para a gente fechar esse assunto, né? Então, as crônicas argumentativas apresentam a opinião do autor em relação ao fato cotidiano. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que a gente gravou da plataforma? As crônicas são assuntos gerais, né, do cotidiano da vida, da rotina das pessoas, levando o leitor a refletir sobre assuntos. Elas podem ser encontradas em livros, blogs, sites da internet, né, revistas e jornais. O período cujas orações mantêm entre si uma relação de dependência, tanto sintática quanto semântica, recebe o nome de, lembra, período composto. As orações que dependem uma da outra em relação a sentido são subordinadas. As que não dependem são, lembra? Período composto por coordenação. Elas não dependem uma da outra. O período composto por subordinação tem dependência, certo? Nesse período há uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas, certo? A oração subordinada substantiva pode exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito ou complemento nominal ou aposto. A oração subordinada adjetiva exerce a função de adjunto adnominal. A oração subordinada adverbial exerce a função de adjunto adverbial, certo? Então, terminamos por hoje, né? O próximo vídeo eu vou falar a atividade que nós vamos fazer hoje, ok? Abracinhos e bye bye!